abra sua Bíblia no primeiro dos 12 profetas menores. Profeta menor, livro do profeta menor chamado Oséias. Oséias capítulo 1. Isso. Oséias capítulo 1. Coloca aí na tela. Diz assim, lá no telão, eu não vou ler para não abaixar a cabeça, que eu estou com uma crise de rinite aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joacás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa manhã, nessa doce manhã em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que essa palavra de hoje, que fala de um amor tão grande, de um amor tão profundo, de um amor imensurável, de um amor até incompreensível, possa nos alcançar e nos fazer compreender que verdadeiramente o Senhor nos ama de uma forma como jamais poderemos compreender ou assimilar. Que esse amor possa ser recebido por nós nessa manhã, que esse amor possa, ó Deus, ser sentido por nós nessa manhã, e que ao sairmos daqui possamos, de alguma forma, a exemplos dessa história, sairmos diferentes em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto, ele fala sobre um dos profetas menores. Eu até usei como consulta um dos livros do meu amigo Mateus Soares, né? Profetas Menores, é um manual bíblico que ele lançou com Israel Trota. E eu queria falar um pouco dessa história. Pouca gente conhece a história do profeta chamado Oséias. A Bíblia, ela é dividida em vários livros, são 66 livros. Tem os poéticos, tem os proféticos, existem os livros históricos, além dos evangelhos, obviamente, as cartas que Paulo escreveu. E aí nós entendemos que os profetas na Bíblia, eles tinham por característica principal serem levantados por Deus num dos momentos difíceis de apostasia, nos momentos onde o povo se voltava contra o Senhor. Quando tudo estava bom, Deus não falava nada, mas quando a sua nação, o seu povo, de alguma forma se voltava contra ele, Deus levantava esses homens e também mulheres em alguns momentos para proclamar aquilo que Deus queria dizer. Você já deve ter ouvido muitas pregações sobre o profeta Isaías, chamado profeta messiânico, que 600 anos antes de Jesus, ele declara a vinda do Messias. Nós temos também o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Elias, que foi comissionado pelo Senhor para profetizar contra os desfeitos de Acabe e de Jezabel. Muitos feitos ele realizou, 7 grandes milagres Elias realizou, enfrentou o exército de Acabe e de Jezabel, assassinou 850 profetas no Monte Carmelo, humilhando publicamente esses profetas que profetizaram a essa idolatria desses deuses pagãos. Temos também Eliseu, um profeta que realizou 14 grandes milagres, e muitos outros que você conhece, Ezequiel, Amós, Daniel, e todos esses homens foram usados poderosamente por Deus. Qual é a diferença do profeta Oséias para esses outros profetas? Porque todos os outros profetas, Deus, ele comissionava e ele dizia: eu quero que você vá lá e eu quero que você fale para o meu povo. Então o profeta se levantava e a maioria deles começa dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor, e ele tinha que profetizar, Tadeu, ele tinha que ir lá e declarar aquilo que Deus mandou. Só que quando chegou na vez de Oséias, foi diferente. Oséias, Deus disse o seguinte: eu não quero que você vá e profetize, eu quero que você seja parte da mensagem. E aí começa o problema, porque todo mundo, de alguma forma,
os profetas disseram, eis que te digo. E aí quando chega na hora de Oséias, Deus fala para ele, você não vai dizer eis que te digo, né? Porque a gente gosta de ouvir eis que te digo, não é verdade, gente? Deus falou para ele, você vai ser a mensagem. E aí ele falou, eu vou ser a mensagem? Peraí, mas eu conheço todos os profetas que vieram antes de mim, conheço também os que são do meu tempo, e todos eles são usados pelo Senhor com autoridade, com poder, com dedo em rispe, contra reis, contra governantes, declarando. E aí Deus fala para ele, pois é, mas eu sou soberano, e eu faço o que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e você, Oséias, eu vou usar diferente. E aí fica aquela sensação, por que logo na minha vez vai ser diferente? Não é verdade, Johnny? Por que logo comigo vai ser assim? Por que eu não posso ser igual a todo mundo? Quem já pensou isso? Quem já pensou nisso em algum momento? E aí Deus vai e fala para ele, eu quero usar você, e você não vai entender muito bem no primeiro momento, mas depois tudo vai fazer sentido. E aí o texto diz que Deus fala para ele, olha, Oséias, eu quero que você se levante, e eu quero que você vá para um prostíbulo que existe lá em Samaria. Ele profetizou no Reino do Norte, capital Samaria, e Deus falou para ele, eu quero que você vá lá naquele prostíbulo conhecido de Samaria, e você vai se encontrar com uma mulher muito conhecida nesse prostíbulo. Ela era uma prostituta, uma mulher, segundo algumas traduções teológicas, de vida fácil, e eu quero que você se case com essa mulher. Ela é uma prostituta, uma profissional do sexo, eu quero que você se case com ela, e depois que você se casar com ela, você vai ter filhos dessa mulher. E aí, você imagina na cabeça de Oséias, mas que doideira é essa, Senhor? Que loucura é essa de que eu sou um homem de Deus? Como é que eu vou num prostíbulo e eu vou me casar com uma prostituta? E você sabe o que Oséias fez? Repita comigo, obedeceu. Mesmo contrariado, mesmo não entendendo. E aí ele se dirigiu, foi até esse prostíbulo. Quando chegou lá, Deus disse o nome da mulher. O nome dela era Gomer. E ele procurou essa mulher e ele disse para ela, olha, eu vim aqui amando do Senhor, e Deus mandou eu vim aqui dizer para você que é para eu me casar com você. Sabe o que Oséias sentia por ela? Nada. Mas ele decidiu obedecer. E ele foi. Quando chegou lá, ela também não entendeu nada. Ela falou, como é que eu vou casar com você, meu filho? Eu tenho um trabalho aqui, eu me relaciono. E ele falou, não, eu vou assumir você. Eu vou dar para você um nome. Eu vou dar para você segurança. Eu vou dar para você um teto. Eu vou dar para você provisão. Eu vou ser para você proteção. E Oséias declarou tudo isso para Gomer. E ele tirou essa mulher daquele lugar. Ele se casou com ela e ele começou a constituir uma família com ela. E o que Deus mandou ele falar? Deus não mandou ele falar nada, porque a cidade só falava sobre isso. Todo mundo conhecia Gomer. E de repente um homem de Deus larga o seu ministério aparentemente profético e se casa com uma mulher de reputação duvidosa. Irmãos, isso foi comentado no Instagram, no Facebook. Todo mundo comentava em tudo quanto é lugar. Rapaz, esse cara é muito corajoso, cara. Meu Deus do céu, que doideira. E aí, de repente, Gomer engravida. E ela engravida e tem o primeiro filho. E como na cultura judaica, eles costumavam colocar o nome dos filhos de acordo com o momento atual que eles estavam vivendo. E o primeiro filho foi um menino, Oséias colocou o nome do menino. Só que Oséias ele começou a perceber que o comportamento de Gomer era um comportamento duvidoso. E curiosamente, o sentimento dele por ela, Vitor, começou a mudar. Porque no primeiro momento, quando ele decidiu obedecer a Deus, ele não sentia nada por ela. Mas pouco a pouco ele começou a se relacionar com ela. E ele começou a sentir amor de verdade por ela. Ele começou a se afeiçoar por ela. Porque ele conheceu alguém além da capa, além do corpo, além do físico. Ele conheceu quem verdadeiramente ela era por dentro, e ele se relacionou com essa mulher e começou a se afeiçoar dela. Quando ela engravidou, o comportamento de Gomer já era um comportamento estranho. Oséias já havia percebido isso, e lamentavelmente o primeiro filho de Gomer com Oséias não era de Oséias, porque Gomer havia traído ele.
E ele começou a pegar muitas mentiras dessa mulher, que tudo que ele fez por ela foi amar. Tudo que ele produziu para ela foi o bem. E em nenhum momento Osés foi um mau marido, foi um mau esposo, deixou de ser amigo, deixou de ser compreensivo. O primeiro filho nasceu, e depois que o primeiro filho nasceu, as coisas dentro de casa começaram a mudar. Ela não dava mais muita satisfação para ele, não falava o que ia fazer, não falava sobre aonde ia. E a criança começou a crescer, até que Osés percebeu que realmente ela estava traindo ele com vários homens. E Deus só dizia para ele: permaneça casado com ela. Eu pergunto para você, se fosse você, o que você faria? Meu Deus, é melhor não perguntar. É melhor não perguntar. E eu sempre digo que Deus sabe o que pede e também para quem? Para quem pede. Meu Deus do céu. E aí, Gomer engravidou a segunda vez. E ao engravidar, ela ficava mais tempo em casa, quando estava prestes a dar à luz ao seu filho. E lamentavelmente o segundo filho também não foi de Osés. Foi fruto de uma traição, fruto de um adultério, fruto de uma prostituição. Porque Gomer, ela era uma prostituta. Por mais que havia sido tirada daquela vida, dado para ela tudo aquilo que ela poderia receber, amor verdadeiro. E era um amor não segundo aquilo que ela tinha para oferecer. Porque todos os homens que se relacionavam com ela esperando alguma coisa em troca. Mas Osés não. Osés foi o único que se relacionou com ela de verdade, não por aquilo que ela podia dar, mas simplesmente por quem ela era. Mas ainda assim, a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar, assim como os sentimentos que não são dominados por nós, como um interruptor, que a gente simplesmente aperta um botão e a gente liga, a gente aperta novamente e a gente desliga. A gente não costuma, ter controle sobre os nossos sentimentos, quem a gente vai amar, quem a gente vai, de alguma forma, ter um sentimento agora de indiferença. E pela terceira vez ela acaba engravidando de novo, e o terceiro filho nasce, na verdade agora uma menina. E novamente, queridos, como você já deve imaginar, não é filho de Osés. Essa mulher, ela pintou e bordou com ele. E eu queria que você pensasse comigo, qual foi a fama de Osés em toda a Samaria? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual foi a fama dele? Qual foi a fama? Meu Deus, uma pessoa que foi trocada, uma pessoa que facilmente foi substituída, até que com 3 filhos, Gomer resolveu sair de casa e morar no prostíbulo. Abandonou o marido, que deu tudo para ela, abandonou os 3 filhos e simplesmente decidiu viver a vida dela num prostíbulo. O que Osés fez? Osés foi até o prostíbulo e ficou chorando lá de fora, esperando ela e dizendo para ela: volta para casa, por favor. Eu sei que você está começando a ter raiva de Osés, não é assim que acontece? A gente começa a ter raiva, por que esse cara fez isso? Por que ele logo não largou essa mulher? Por que ele logo não chutou o balde? Por que ele não se casou com uma mulher que amasse a ele de verdade? Mas lembre que ele era um, repita, profeta. Mais forte, profeta. Eu sei que é difícil acreditar, mas ele era um profeta, e tudo isso que estava acontecendo na vida dele, só estava acontecendo porque ele decidiu obedecer a Deus. Queridos, Deus tem os planos, Deus tem os propósitos, Deus tem os desígnios, e tudo que Deus faz tem um fim, tem uma finalidade, tem um objetivo. Deus não iria levantar um homem para passar tamanha humilhação, se esse Deus, que é amor, que é bom e que sabe amar como ninguém, não teria um propósito maior nisso. Ele ia para a porta do prostíbulo e ficava esperando, e quando ela aparecia, ele chorava, angustiado, desesperado, pedindo para que ela voltasse para casa, pedindo para que de alguma forma eles pudessem ter uma família, mesmo os filhos não sendo filhos sanguíneos dele, mas eram filhos dele porque ele decidiu amar. Osés, ele decidiu receber aquelas 3 crianças, 2 meninos e uma menina, por adoção.
Ele deu o nome para aquelas crianças. Ele deu estabilidade, ele deu segurança, ele deu um teto para aquelas crianças. E Gomer, lamentavelmente, abandonou Oséias. E muitos anos se passaram, até que aquilo que era um corpo jovial, que chamava a atenção, que era atraente para os homens, já não era mais. Aquilo que poderia ser realizado, que era objeto de desejo para muitos, o tempo passou e já não era mais. Até que lá, nesse prostíbulo, Gomer, ela não satisfazia mais os interesses de pessoas que de alguma forma utilizavam ela como ganho. E ela, lamentavelmente, foi colocada no mercado de escravos para ser vendida. Ela não tinha mais nenhum tipo de utilidade. A flacidez havia chegado, a gravidade fez o seu papel natural, se é que você me entende, jogou tudo para baixo, se tornou flácida, feia, vazia de alma, e ela foi lançada no mercado de escravos. E Oséias estava vivendo a vida dele, criando muito bem, criado os seus 3 filhos, de alguma forma já não podia fazer mais nada. E quando ela foi colocada no mercado de escravos, o próprio Deus se manifestou com Oséias e disse: meu servo, eu quero que você vá lá, e eu quero que você participe desse leilão, porque vai ter um leilão e Gomer vai estar lá. E na hora que ela for colocada como objeto de venda, como uma escrava inútil, eu quero que você, Oséias, que você dê o maior lance, que você compre essa mulher, mesmo ela não valendo nada para ninguém. Eu quero que você dê o maior lance, e que você leve ela para casa de novo, e que você olhe nos olhos dela, e que você diga para ela que você decidiu comprar com um preço caro, que realmente representa o quanto você a ama, mesmo ela não fazendo nada para corresponder a esse amor. Eu quero que você vá lá e faça isso. E foi nesse momento que Oséias, ele foi impelido pelo Senhor a ir no mercado de escravos, e Gomer estava lá, e de repente, ao estar lá, foi colocada como um objeto de venda, mesmo não tendo muita utilidade. E Oséias se posicionou e ele deu o maior lance. Talvez nem tenha tido uma grande disputa, mas ele resolveu dar tudo que ele tinha. Eu vou repetir: Oséias resolveu dar tudo que ele tinha para trazer essa mulher de volta. Ela merecia tudo isso, sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas o amor, ele não exige justificativas. E quando ele trouxe ela de volta para casa, ela já não tinha mais nada para oferecer fisicamente. Ela era uma mulher devastada emocionalmente. Oséias olhou nos olhos dela e disse para ela: eu decidi amar você. Eu decidi dar a você um nome. E por muitas vezes que você se voltou contra mim, me abandonando e decidindo se relacionar com outros homens, eu sempre esperei você. E agora eu faço uma aliança com você, Gomer, uma aliança eterna que não tem fim. E eu decido novamente colocar um anel no seu dedo, assumir um compromisso com você, te chamar de minha e propriamente amar você até o fim. E assim ele fez. E eu queria que você entendesse quais foram os comentários em toda Samaria diante da postura de Oséias. Muitas pessoas começaram a criticar ele, principalmente ele sendo um homem de Deus, que havia sido traído inúmeras vezes. Você faz ideia quantas vezes essa mulher traiu ele? Não foi uma traição, não foi um adultério, foram muitos relacionamentos, queridos. E quando ele trouxe ela de volta para casa, que colocou ela em casa, que assumiu ela como esposa, mesmo ela sendo velha, nesse momento Deus toma Oséias, até o capítulo 10 do livro de Oséias, você vai ver Deus trazendo uma ideia de um relacionamento dele para com o seu povo, como um marido, como um esposo, como alguém que quer amar, como alguém que quer cuidar, como alguém que quer respeitar, como alguém que quer produzir segurança, estabilidade
Só que a partir do capítulo 10, no capítulo 11, Deus começa a trazer uma analogia de uma relação, não mais de um esposo, mas de um pai. De alguém que cuida. E Deus então pede para que Osés se posicione e diga para aquele todo povo que queria saber o porquê dele insistentemente decidir amar aquela mulher, mesmo essa mulher fazendo tudo isso com ele. E Osés se posiciona e diz: Deus manda dizer para vocês que é exatamente isso que vocês fazem com ele, porque ele deu tudo para vocês, ele amou vocês, ele deu um nome para vocês, ele deu segurança, ele deu estabilidade, ele é provisão, ele é amor, ele é bondade, ele é cura, ele é fé, ele é esperança, e vocês vivem se relacionando com outros deuses pagãos. E ainda assim, todas as vezes que vocês decidem abandonar ao Senhor para praticar o pecado, para se relacionar com o pecado, Ele continua na expectativa de que vocês voltem, mesmo vocês não tendo absolutamente nada para oferecer de bom para Ele. E aí começou a fazer sentido, querido. Começou a fazer sentido que a mensagem era a vida do Oséias. Era aquilo que o povo estava fazendo, porque o povo havia trazido para dentro de Samaria a idolatria. Haviam levantado deuses pagãos como Astarote, Azerá e também Baal. Astarote, a deusa da fertilidade. Eu estou falando do povo de Deus que resolveu oferecer sacrifícios a outros deuses, se esquecendo de tudo aquilo de quem Deus é e de tudo aquilo que Ele fez. Queridos, é assim que acontece nas nossas vidas, numa prática simples e cotidiana do pecado. Quantas são as vezes que nós nos voltamos contra Deus para nos voltarmos para algumas coisas desse mundo? Talvez dentro não de uma ideia sexual, mas talvez dentro de um pequeno contexto onde, numa situação banal e corriqueira, nós negamos o Senhor. Nós dizemos não para Ele e dizemos sim para o mundo e para aquilo que o mundo tem para oferecer para nós. Não existe pecadinho e pecadão, querido. O que existe é pecado. E Paulo, ele diz que as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação. Repita comigo: separação. Separação entre nós e o nosso Deus. E Deus resolveu usar como exemplo essa família. E Deus resolveu usar como exemplo esse amor, um amor que muitos de nós, ao ouvir essa história, começou a embrulhar o estômago e jamais imaginar e conjecturar que seria possível alguém passar por tudo isso. Mas foi possível, porque ainda assim, depois de tudo o que foi feito, quando ela não tinha mais nada para oferecer, e quantos de nós, queridos, ao invés de ofertarmos para o Senhor os nossos melhores dias, a nossa melhor juventude, nós decidimos dizer não, na hora certa, no momento certo, agora não, porque agora eu tenho que ir, agora eu. Observe que eu estou sempre me colocando em primeiro lugar, até que a gente não tem mais nada para oferecer para o Senhor, até que o mundo e os prazeres do mundo desgastam o nosso corpo, deterioram tudo o que nós somos e nós nos transformamos em uma carcaça. E aí, quando a gente não tem nada para oferecer, ainda assim, Ele nos chama, nos ama, nos compra como escravos e nos passa da condição de escravos para filhos dele. Nos dá um anel, nos dá uma roupa, coloca a sandália nos nossos pés e nos coloca numa posição sentado à sua mesa, dizendo: eu escolhi você. Você é propriedade minha. E Deus deixa bem claro que não tem a ver com as suas habilidades. Deus quer deixar bem claro que não tem a ver com o seu talento, não tem a ver com aquilo que você faz, porque muitas pessoas confundem aquilo que elas são com aquilo que elas fazem. Se uma pessoa me perguntar quem é você, eu vou dizer o que? Eu sou um pastor, e em algum momento eu vou deixar de ser um pastor? Então eu sou aquilo que eu faço? Não, eu sou um médico, isso é o que você faz. Eu sou um advogado, isso é o que você faz. Eu sou um personal trainer, isso é o que você faz. Quem você é? Quem você é? E a gente, sem perceber, a gente acaba sendo influenciado por um mundo
atrativo, mas passageiro e efêmero. Tem uma história de 2 irmãos que foram passar férias na casa do avô, João e Maria. Irmãos, resolveram passar as férias no sítio do avô. E quando estavam brincando de carrinho lá, o João desceu uma ladeira e, ao não ser muito cuidadoso com o carrinho descendo aquela ladeira, ele acabou atropelando um pato de estimação do seu avô, que o avô gostava muito. E a Maria estava perto dele e brincando com ele quando viu que ele matou o pato de estimação do seu avô. E a Maria disse para ele: João, você matou o pato de estimação do vovô, João? E ele disse: mas foi sem querer, mas foi um acidente. Repita comigo: um acidente. Mas foi um acidente. E a Maria disse: mas eu vou contar para o vovô o que você fez. E ele disse: não faça isso. E logo a avó da Maria chamou ela e falou: Maria, vá tirar a roupa que está na corda para mim. E ela olhou para o João e disse: você vai ter que ir. E ele disse: mas ela pediu para você. E ele disse: se você não for, eu vou contar tudo o que você fez, que você matou. E ele então largou tudo que ele estava fazendo, tinha enterrado o pato e resolveu tirar toda a roupa da corda. E todas as funções que a avó ou o avô pediam a Maria, Maria já nem falava mais com ele, só dizia para ele: quen, quen. E ele era obrigado a fazer tudo o que ela colocava como imposição. E durante muito tempo, Joãozinho ele se tornou vítima por conta do pecado. Não somente por conta do pecado, mas por conta da acusação do pecado. Daquilo que um dia foi apenas um acidente. Até que um dia Joãozinho não aguentou mais. Ele se dirigiu até o seu avô e disse para ele: vô, eu tenho uma coisa muito séria e muito importante para contar para o senhor. Um dia eu estava brincando com a Maria e eu desci com o meu carrinho na ladeira e eu acabei assassinando, matando de uma forma acidental o seu pato de estimação. E o avô disse: eu sempre soube disso, porque eu estava assistindo tudo da janela quando isso aconteceu. A pergunta que eu sempre me fiz, meu filho, meu neto, era: quanto tempo ainda você seria vítima de uma acusação diante de algo que você poderia ter confessado e recebido perdão? Quantos de nós, queridos, estamos na posição de João, sendo marionete do diabo, recebendo a acusação dele diante de coisas que fizemos, e algumas dessas coisas até de forma acidental ou não? A Bíblia fala que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, Ele, o Senhor, os tornarão brancos como a neve. O problema do ser humano não é o pecado. Eu vou repetir: o problema do ser humano não é o pecado. O problema do ser humano é o posicionamento após o pecado. Porque o seu e o meu posicionamento diante do pecado vai revelar o nosso futuro. Qual é a diferença entre Saul e Davi? Saul, quando pecou, ele começou já a, mudar de rota. Porque ele começou bem. Ele começou muito bem. Só que em algum momento ele achou que ele já podia. A vaidade dominou ele. E certa feita ele foi para a guerra contra os filisteus, que são pressionadas a tomar uma decisão, talvez vão tomar essa decisão pautada no campo da emoção. Nunca tome nenhuma decisão importante quando você estiver muito feliz. Eu vou repetir: nunca tome nenhuma decisão muito importante quando você estiver muito feliz. Euforia, alegria, promete coisas para Deus e o mundo, e depois o tempo passa e você, caramba. Nunca prometa nada para ninguém quando você estiver dominado por emoções ruins, raiva, ódio, ira. Eu conheço um casal que o casamento acabou. O casamento acabou por causa de uma frase. Uma frase que
que o cara falou para a mulher, o casamento acabou. E essa frase nem era verdade. Uma frase no meio de uma ira, porque quem está ferido fere, por ser ferido por ela, e aquela coisa de querer ofender um ao outro, e de repente ele disse para ela: a minha ex sempre foi muito melhor do que você na cama. Acabou o casamento. Uma palavra que foi dita, palavra é como uma pedra atirada, a palavra não tem rabo, você não consegue segurar ela. E isso produziu dor, isso produziu sentimentos e ressentimentos dentro do ser. Quantos de nós, queridos, estamos sangrando há muito tempo por uma ofensa que foi proferida e não se teve uma capacidade de reconhecer o que se falou? Saul aceitou as pressões do povo, ele tinha uma palavra de Deus e de repente, sem saber o que fazer, desesperado, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele vai e oferece sacrifício, função essa que era exclusiva do sacerdote. Ao oferecer sacrifício, Samuel acabou de chegar, repreendeu ele, e ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter dito: Senhor, pequei contra ti, contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho, como o filho pródigo. Ele poderia ter dito: tenha misericórdia de mim, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mas quando Samuel repreende ele, e Samuel dá as costas para ele, ele pega na orla do vestido de Samuel e segura, e rasga o vestido de Samuel e fala assim: não me deixa aqui não, porque o povo todo estava vendo. Ele falou: não sai não, cara, se você sair daqui o povo vai ver que você e Deus não estão mais comigo, por favor, fica aqui do meu lado. Ele estava preocupado com a imagem dele, ele estava preocupado com a reputação dele. Por isso, todas as vezes que nós nos preocupamos diante do pecado, com a nossa autoimagem, com a nossa preocupação, não existe arrependimento. Você acha que Osés estava preocupado com a imagem dele? Você acha que Osés estava preocupado com aquilo que as pessoas iam falar sobre ele? Osés estava desesperado e preocupado em agradar ao Senhor, porque tinha um plano, uma ideia, um projeto, uma mensagem de um amor furioso, de um amor avassalador. E Deus, a partir do capítulo 11, começa a tratar para nós, não o relacionamento de um marido com a esposa, mas de um pai com um filho. Porque, escute o que eu vou dizer para você, um marido, quando ele é traído pela mulher, ele pode até ir embora, e não será mais esposa, vai ser ex-esposa. Mas um pai jamais vai ter um ex-filho. Por mais que esse filho seja rebelde, por mais que esse filho tenha a capacidade de se rebelar contra o pai, esse filho nunca vai deixar de ser filho. Então eu e você jamais deixaremos de ser filhos de Deus. Querido, essa mensagem de hoje traz para nós um vislumbre de um amor incompreensível. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Quando Osés vai no mercado de escravo e ele dá o maior lance, ele deu tudo que ele tinha. João 3,16 revela isso, dizendo: porque Deus amou a você de tal maneira. Repita comigo: porque Deus. Mais forte: porque Deus amou a mim de tal maneira que deu tudo, Deus decidiu dar tudo por você. E às vezes nós decidimos renunciar a esse amor diante de um diante de algo que foi feito e que agora nos coloca numa posição de sermos obrigados a fazer não mais a nossa própria vontade. No Evangelho de João diz que se pôs o Filho, repita comigo: se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queria chamar o Ministério de Música e eu quero perguntar para você: será que você realmente é livre? Será que realmente você se sente livre? Ou será que diante desse amor aqui, porque se Deus foi capaz de fazer isso aqui por você,
Você imagina a posição de Deus, todas as vezes que a gente está na presença dele, se relacionando com ele, e a gente resolve agora dar as costas para ele em direção ao pecado. Ele se sente exatamente como Osés se sentiu, trocado, usado. Meu filho Tito tem 5 anos. Ele já está na fase, quando a gente vai para o shopping, Zé, quando eu gasto aquele dinheiro naquele brinquedo lá, que é o minuto mais caro, eu acho que é o minuto mais caro da vida, é aquilo lá. E ontem eu gastei R$90, Tito e Mirella, são 2. 30 minutos, R$45, tem que ir os 2. E eu marco no relógio, porque quando está para dar hora, olha, não pode passar nem 1 minuto. E aí a gente acaba percebendo, queridos, que o meu filho Tito, quando a gente vai lá, e aí gasta num brinquedo, gasta em outro, aí ele fala assim, eu falo, não filho, já foi, papai não tem mais de... Aí ele fala assim, 5 anos, passa no cartão, papai. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, meu. Passa no cartão, papai. Você imagina a minha relação com Tito? Pai e filho. Todas as vezes que Tito chega perto de mim, é para pedir alguma coisa. Está com quantos anos você, João? 24 anos, né? Já tive 24, fica de frente para mim aqui. E aí, vamos supor o Tito com 24 anos. Eu, pai. E pai ama. E pai é capaz de fazer tudo por um filho. Pai é capaz de dar o próprio coração. Se o filho tiver um problema e for compatível, o pai é capaz de dizer, tira aqui e bota no peito dele. E aí, todas as vezes que o Tito chega perto de mim, ele fala assim, pai, preciso falar contigo. Oi, meu filho, me empresta a chave do carro. Pai, preciso falar contigo, me empresta R$100. Pai, preciso falar contigo, faz um pix para mim de R$200. Pai, preciso falar contigo. Oi, meu filho, todas as vezes que o Tito me chama a atenção, que ele chega perto de mim, que ele tenta falar comigo, é de alguma forma para tirar alguma coisa de mim. Eu sou o que para o Tito? Eu sou um pai? Não, eu sou uma carteira. E quantas são as vezes que nós nos relacionamos com o nosso pai assim? Só para pedir, só para querer, só para indagar, só para de alguma forma colocar ele numa posição onde ele tudo faz. Quando na verdade, se você observar, tudo o que Deus quer é também ser provisão. Mas não somente ser provisão, tudo o que Deus deseja é ter um relacionamento. É um relacionamento de pai. É ser proteção, é ser provisão, é ser paz, é ser esperança, é ser segurança. Eu queria, nessa manhã, trazer essa mensagem de amor. A maior prova de amor por você foi Deus que deu. Um Deus que nunca desistiu de você. Um Deus que nunca, em nada do que fez, um Deus que nunca se esqueceu de você. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, queridos, a Bíblia, ela conta a história de relacionamento de homens e mulheres com o Senhor. E algumas relações, elas nos chamam a atenção. Quem tem mais de 2 filhos, levanta a mão aí. Mais de 2, levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Você que não levantou, profetiza aí. Sabe, se você perguntar para um pai ou para uma mãe que tem 2 filhos, qual filho eles amam mais, eu tenho absoluta certeza que eles vão dizer que ama de uma forma igual os 2. Não, o amor é igual. Não, qual que você ama mais? Eles vão dizer, não, é igual, não tem como amar mais. Agora, escute isso. As alegrias que cada filho proporciona para os pais, nunca é igual. É sempre diferente. O amor de Deus por nós é igual, é o mesmo. Agora, as alegrias que alguns filhos proporcionam para ele, são diferentes. Por quê? Por conta daquilo que eles podem fazer? Não, por conta daquilo que eles querem e são diante dele. Se você observar a história de Moisés, Moisés tinha tudo para não ser o que foi. Um cara que tinha problema com a gagueira, ele tinha problema na fala, ele não conseguia falar direito. Isso provavelmente produzia algum complexo de inferioridade nele, porque toda vez que ele falava, o pessoal olhava e...
Mas Deus olhou e falou, vai ser você. Não, mas não pode ser outro, eu sou gago. Pois é, mas eu escolhi você. E pelo fato de escolher, qual foi o posicionamento diante disso de Moisés? Ele decidiu se aproximar. Porque, escute o que eu vou dizer para você. Deus, Ele sempre espera o primeiro passo nosso. Deus, Ele está sempre à nossa disposição. Ele sempre está atento, nos esperando de braços abertos. Mas o primeiro passo quem tem que dar somos nós. Lucas capítulo 15, quando fala a história do filho pródigo. Os 2 filhos tiveram um problema. Um ficou, o outro foi embora. O pai foi atrás do filho, sim ou não? Sim ou não? Ele ficou esperando. Quando ele deu o passo de voltar, o pai foi. A Bíblia fala, achegai-vos a mim. Deus falando, que eu me achego a vós. Deus, Ele tem expectativas ao meu e ao seu respeito diante de um posicionamento em direção a Ele. Sabe como que é o nome disso? Decisão. Deus espera de nós sempre uma decisão. E toda decisão é uma renúncia. Porque quando a gente decidir por algo, a gente vai ter que renunciar a algumas outras coisas. Moisés, ele viveu o que ninguém viveu a nível de relacionamento com Deus. Um homem que é chamado o amigo de Deus. E quando algumas pessoas entraram dentro dessa relação, Miriam e Arão, que ficaram com inveja de Moisés e disseram para o povo, mas será que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala com a gente? Por que Deus não fala com você? Um lugar perigoso, queridos, um lugar perigoso. Você que é esposa, você que é filho, você que é marido, um lugar perigoso. Vamos supor aqui, olha, um lugar perigoso na relação de Deus com o homem, ou a mulher, ou o filho, ou a filha. Um lugar muito perigoso de estar é quando alguém entra aqui, no meio dessa relação aqui, Não existe espaço para ninguém na relação sua com Deus. Não troque por absolutamente nada a sua relação com Deus. Não coloque nada e nem ninguém nesse espaço aqui da sua relação com Deus, porque esse lugar é um lugar perigoso. Arão e Miriam entrou aqui, falou, por que Deus só fala com ele? Por que não fala com a gente também? Nesse exato momento, a tenda do encontro sinalizou uma fumaça, um fogo. E aí, todas as vezes que isso acontecia, Moisés tinha que ir na tenda. E Deus falou, leva para a tenda Miriam e Arão. E quando eles entraram na tenda do encontro, a presença de Deus lá, a fumaça por todo lado. De repente, Deus fala para Miriam e Arão. E Moisés estava ali, que era irmão dos dois. E Deus fala o seguinte, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, o Eterno, eu falo com quem eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu falo por visões, por sonhos, por revelações, mas com Moisés, eu falo como alguém fala com um amigo. Nesse mesmo momento, a testa de Miriam, a face dela ficou branca, leprosa, porque ela resolveu entrar num espaço que não tem espaço para nada e nem ninguém. Arão quando viu, falou, pelo amor de Deus, é a nossa irmã Moisés, fala com o Senhor. Aí Moisés falou, Senhor, por favor. Aí Deus falou para Moisés, se ela tivesse recebido um tapa na cara do seu pai, ela ficaria como? Algumas traduções diz, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela não estaria envergonhada. Ela vai ficar 7 dias do lado de fora do arraial, para ela aprender que não existe espaço numa relação entre eu e um filho. Você entende quanto é sério isso? A nossa relação com Deus. E talvez isso amedronte você diante de um pecado de estimação ou de um pato que você tenha matado. Mas a Bíblia fala que, da mesma forma como esse Deus, ele zela por um relacionamento entre um pai e um filho, a Bíblia diz que não existe ex-filho. Não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha andado, não importa o que tenha acontecido, se você agora, nesse exato momento, confessar, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança
Misericórdia, repita, misericórdia. Então tudo na vida começa a partir do momento em que a gente começa a dizer misericórdia. Repita, misericórdia. Repita, misericórdia. Repita bem forte, misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. O ambiente começa a mudar quando essa palavra começa a ser proferida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não existe nada nessa noite. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Enquanto eles vão adorar ao Senhor, você vai fazer a sua oração a Deus, pedindo a Ele por misericórdia, clamando a Ele por misericórdia, clamando a Ele por misericórdia. Faça isso em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado porque essa palavra revela o quanto somos importantes para o Senhor, o quanto verdadeiramente o Senhor se importa conosco. Não tem a ver com aquilo que fizemos, tem a ver com o posicionamento que teremos diante do que passou. E hoje decidimos tomar uma posição de renúncia, uma posição de arrependimento e voltar para a posição original, sentar na cadeira, na mesa do Senhor, como filhos que somos do Senhor. Pai, é no nome de Jesus, que diante de um amor tão furioso, tão grande, tão avassalador como esse, que nós decidimos nessa manhã corresponder às expectativas desse amor e dizer sim para o Senhor, e dizer sim para o Senhor, e dizer não para uma vida de pecado, e dizer não para tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer, porque nós sabemos, Senhor, que quando dizemos sim para o Senhor, não será fácil, mas sempre será possível no Teu nome. Mas sempre será possível no Teu nome, porque a Tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com Ele não nos dará todas as coisas? Oh, aleluia! Nada e nem ninguém poderá nos separar do Teu amor, Senhor. E nessa manhã de domingo, nós nos realiançamos contigo e dizemos sim para o Senhor. E decidimos, ó Deus, abrir o nosso coração, confessar o nosso pecado e dizer para o Senhor que nós queremos sim sermos recebidos como filhos amados. Nós queremos sim ser alvo desse amor furioso, desse amor que transforma, que liberta, que restaura, que ressignifica, que nos coloca numa posição digna, não de escravos, não de filhos bastardos, mas de filhos comprados com preço de sangue. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, a altura, a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa palavra que encheu o nosso coração de ânimo e fé. Guarda a nossa casa, os filhos que nós temos, que possamos ser um exemplo à luz da Tua palavra para eles, que possamos ser um exemplo, ó Deus, de filhos do Senhor para eles. Que essa semana que começa hoje, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de relacionamento, de intimidade contigo. Onde houver uma necessidade, que ali o milagre seja maior. Onde houver uma impossibilidade, que ali seja palco do milagre. Onde houver, Senhor, uma incredulidade, que ali possa assumir a fé e que nós possamos continuar contando e dizendo que servimos a um Deus que faz o que ninguém faz, que realiza o impossível e que, acima de tudo, a base da sua relação é esse amor declarado aqui hoje. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe. Excelente domingo, valeu!